Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um MindX Podcast. Exatamente, eu, Felipe Halbert, e meu amigo Lucas Queiroz. Lucas Queiroz aqui. É isso aí. Gente, antes de mais nada, eu queria só pedir um reforço para esse vídeo rapidinho. Vem aqui, curte o vídeo, se inscreve. Gente, estamos precisando de pessoas se inscreverem nesse vídeo. Temos 30 mil visualizações por mês e apenas 400 pessoas seguindo. Entendeu? Então não perde tempo, rapidinho se inscreve aqui que hoje tem conteúdo muito bom, não é, Felipe? Muito, muito bom, gente. A gente tem trazido gente top aqui para conversar com vocês nesses últimos episódios e hoje... Até porque antes da gente anunciar só o segundo, a gente está numa temporada Boston, né? Então temos pessoas diferentes aqui com outra mentalidade, com mais informação para você. E quem é o nosso convidado de hoje, cara, Felipe? Hoje esse cara é um cara que nós fizemos uma amizade em 2018 e ele se desenvolveu de uma forma tão grande que ele é o número 1 investidor brasileiro aqui nos Estados Unidos. Ele tem muito para falar para vocês, para ensinar, para dividir experiências com você, Felipe Stefanoni. Uau. Fala, pessoal. Fala, Fê. Fala, Seja Lucas. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Aqui. E a amizade nossa começou lá atrás, né? Lá atrás. Quem diria, né? Lá atrás. Muito... Eu lembro em 2018 que no break desse evento que a gente estava, a primeira pessoa que veio falar comigo no break foi Felipe Stefanoni, já fazendo o network. Legal. Muito bacana. E, Felipe, me diz uma coisa. Eu não conheço o Felipe desde 2008, conheci ele... 18. 18, desculpa. Eu conheci ele através de um trabalho fotográfico que a gente fez e hoje estava aqui no evento também, né, de 2 dias, ontem e hoje, porque justamente, mesmo com pouco tempo, eu consegui ver o potencial que ele tinha para passar informação para mim. O potencial de informação que eu poderia agregar na minha vida com ele. Então, primeiramente, obrigado pelo evento, parabéns pelo grande evento que você fez, tá? E obrigado por estar aqui com a gente. Claro, Lucas. Obrigado. O prazer é meu. Nos abrilhantando aqui. A gente, assim, vai aprendendo um com o outro sempre, né? Aprendi muito com o Felipe também nos últimos meses, né, Fê? Você também, o Lucas me deu várias dicas lá na revista, sim, nos ensaios fotográficos. Foi muito bom também. Foi bem legal. Para quem não sabe, a gente acabou de participar de um evento aqui em Boston chamado Bootcamp. Yes. Né, para o pessoal, né? E um evento que eu sugiro que todos estejam presentes no próximo. Sim, e vai ter próximo. Muito aprendizado, muita informação boa. Se você quer investir, pensa em começar a investir, já é investidor, você tem que participar desse evento. Sim, às vezes tem... Às vezes não, acho que tem muito brasileiro aqui, independente do seu status, que tem dinheiro, às vezes está investindo no Brasil e poderia estar investindo aqui, dentro do país onde você está morando, onde você está consumindo. Você melhor do que ninguém pode falar isso pra gente. Acho que você deve ter tido contato com muita gente. Fala um pouquinho sobre isso. Na sua visão, como é que você vê os investidores brasileiros aqui na América? Me fala um pouquinho disso. Bom, primeiro que realmente tem muita gente que pensa, vou pegar o dinheiro, vou mandar pro Brasil, vou investir em coisas no Brasil, né? Mas, de novo, não tem certo, não tem errado, né? Cada um tem a experiência própria, né? Mas pensa assim, você tá morando aqui nos Estados Unidos, certo? Você tá mandando dinheiro pro Brasil, convertendo, já perde um pouco. Aí você investe lá, converte de novo para mandar para cá. Todo esse trâmite aí. Por que você não investe aqui? Primeiro que você vai investir já em dólar. Sim. Né? Que é a moeda que dá a regra do mercado ali, né? E depois que tem investimento aqui que tem um retorno muito bom. E um retorno maior. E quando você investe aqui, não é só o investimento em si. É todos os benefícios fiscais, né? Que eu falo muito, né, Fê? Verdade. Que traz investir aqui nos Estados Unidos. Verdade. E eu acho que o brasileiro, por falta de informação, ele não investe aqui porque não tem informação de como fazer. Eu vou falar, eu sou um desses. Você falou que o Felipe te ensinou muito, eu já tenho uma amizade longa com o Felipe, e ele sempre puxou minha orelha por causa disso. Eu sou uma das pessoas que invisto no Brasil, eu construo no Brasil e tal. E ele falava, cara, pega esse teu dinheiro, pega esse teu conhecimento, essa força que tu tem e canaliza aqui. E eu falava, Felipe, eu tenho medo porque eu não falo inglês fluente e tal. E ele fala, cara, tem outros meios e tal. E por isso que eu te agradeci, porque aqui nesse evento de hoje, eu descobri que eu consigo investir aqui sem precisar, nesse momento, estar dominando o inglês, porque, como vocês
falaram repetidamente, a gente precisa de pessoas para poder crescer. E são justamente essas pessoas que vão me ajudar nesse momento. E é isso, cara. Então, eu me coloco nesse lugar. Eu sou uma dessas pessoas que estava só investindo no Brasil. Trouxe esse cara aqui, ó. Vamos lá. Ele puxou muito minha orelha. Puxei, veio pelo cabelo aí. Cara, eu gosto de a gente falar, você não faz nada sozinho, né? Quando a gente fala de crescimento, inclusive, na área que for, ninguém cresce sozinho. Você precisa de pessoas te ajudando, né? Exato. A gente deu exemplo lá da transação imobiliária, né? Pelo menos 7 pessoas envolvidas para fazer um negócio acontecer. Não, adorei aquele exemplo que você fez ali. Eu até filmei ele com o celular, porque eu queria chegar em casa com calma e assistir de novo, porque foi maravilhoso. Você botou realmente no palco uma simulação de como seria todo o processo a negociação em relação a profissionais, né? Por onde passa tudo até finalizar. Adorei, obrigado. É muito importante, porque às vezes o pessoal fala, pô, vou investir, mas eu não sei fazer tudo sozinho. Você não precisa fazer sozinho, né? Você vai ter a ajuda de vários profissionais ali te ajudando para fazer aquele negócio acontecer. E, de novo, a gente fala muito de imóveis, né? Mas tudo na vida. Você precisa ter pessoas do seu lado fazendo acontecer. A caminhada é mais fácil, todo mundo cresce junto. Só tem a ganhar. Sim, sim. Eu queria te perguntar, lá no Brasil, tá? Quando você estava adolescente, você é um rapaz bem novo ainda. Obrigado. E você já queria ser investidor naquela época? Você já pensou em investir em real estate ou isso veio uma ideia que chegou mais tarde? Fê, sabe que de uma coisa, acho que eu nunca te contei isso, né? Eu nunca contei pra quase ninguém, mas eu era igual o Rambo, cara. Eu atirava pra todo lado. Sim. Eu testei muita coisa. Entendi. Né? Eu sempre fui funcionário, trabalhava em empresas, mas quando eu saía ali, né, do meu expediente, eu tentava de tudo, né? Eu vendia no Mercado Livre no Brasil e o meu ramo era cosmético. Cosmético para creme, para mulher, batom. O que mais vendia era cosmético. Mulher sempre tá comprando aí, mulherada, né? Sim, verdade. Chupeta de bebê era um dos meus melhores produtos. Sério, cara? Bem legal, bem legal. Chupeta para bebê. E, enfim, eu tinha uns 3 produtos muito bons. Só que o que mais vendia era cosmético, disparado. E o problema é que mudava toda hora, meu. Cada semana era um produto novo pra mulherada, eu não conseguia acompanhar. Entendi. Mas eu quase, assim, tinha mês que eu vendia muito, eu falei, vou sair do meu trabalho, vou me dedicar a isso. Mas eu via que era muito volátil, né, esse mercado dos cosméticos e tudo. E depois eu fazia o quê? Eu cheguei a fazer, sabe, padaria? O saquinho do pão da padaria? Eu imprimia nas gráficas os saquinhos de pão nas padarias e eu vendia os espaços de anúncio no saquinho do pão. Olha que legal. Ou seja, eu ia pro cabeleireiro do bairro, falava, ó, quer colocar o seu anúncio aqui no saquinho do pão? R$300, né? Aí eu dava o saquinho do pão pra padaria do bairro usar o meu saquinho. Então eu vendia os anúncios no saquinho. Você fez isso? É porque eu tive gráfica no Brasil. Tem uma aqui também. E isso eu não lembro quem foi que me ensinou isso, essa visão, né? Porque imagina, cara, principalmente no Brasil, aqui nem tanto, mas no Brasil todo mundo vai na padaria. Exatamente. Porque é mania do brasileiro comer um pãozinho francês de manhã. Então, imagina a quantidade de pessoas que você consegue atingir com a propaganda no saquinho do pão. E eu ia vender o anúncio, eu falava assim, ó, imagina só, todo dia você vai na padaria e quando você um dia sim, um dia não, você deixa o saquinho do pão onde? Na mesa, normalmente. Mesa. Então toda hora você tá ali na cozinha, você tá vendo o negócio lá, as pessoas vão ver sua propaganda. Mas eu fiz de tudo, eu vendia no Mercado Livre, eu vendia esses saquinhos de pão aí, eu tentei fazer, sei lá, uma época eu tava pensando em transformar o meu carro, o porta-mala do meu carro em tipo um negócio de espetinho pra vender na porta da balada no dia. Legal. Tentei de tudo. Quer dizer, você sempre teve esse espírito empreendedor, né? E quando foi que veio a decisão de vir para os Estados Unidos? Ou qual foi o motivo que deu aquele estalo e você falou, não, cara... Sinceramente, acho que desde muito novo, né? Quando surgiu o YouTube, eu era moleque quando surgiu o YouTube, né? Tinha uns 14, 15 anos quando o YouTube surgiu. E eu via os brasileiros fazendo vídeo aqui, né? Os que moravam aqui mesmo. Eu falei, legal. Nossa, parece legal morar lá e tal. E conforme, sei lá, a vida acontece, né? A gente vai crescendo, os anos vão passando. E eu sempre tinha essa vontade de vir pra cá. E surgiu a oportunidade e a gente veio. Porém, antes de vir pra cá, testando de tudo lá no Brasil, eu investi em um imóvel na planta. Lá na minha cidade, de Osasco. E foi o primeiro imóvel que eu investi. Aí eu comprei o imóvel por exemplo, 280,
Quando ficou pronto, tava valendo 480. Uau. Aí, e eu sempre ouvia, né? Aquilo que a gente ouve dos nossos avós, dos nossos pais. Pô, investir em imóveis é bom, você tem que ter sua casa própria, etc. Porém, quando tava surgindo a oportunidade de vir para cá, eu já fui me preparando. Falei, como é que são os imóveis nos Estados Unidos? Entendi. E eu vi, cara, não tem nada a ver com o Brasil, o negócio lá é muito melhor. Se aqui já é assim, imagina lá. Imagina lá. E realmente, quando você olha, né, as pessoas que são investidores de verdade, fazem isso full time, você vê que os caras, eles ficam multimilionários alugando as casas com valorização dos imóveis. E eu falei, nossa, é isso que eu tenho que fazer. E a gente começou. Cara, que bacana. Qual foi o ano que você veio? Janeiro de 2018. Nossa, um ano antes de mim, eu cheguei de 17, de fevereiro de 17, foi exatamente um ano. Então, naquele evento, você já era recém-chegado aqui. Eu era recém-chegado, porque quando eu estava no Brasil, eu já estava estudando o mercado imobiliário americano na internet, bacana. etc. Ah, tá. Então, do Brasil, eu já estava estudando para me preparar e chegar aqui e começar a fazer alguma coisa. Entendi. Nossa. E você vê a diferença que é, né? Porque a gente hoje fala principalmente para um público que veio ou às vezes sem saber o que fazer, ou tinha algum conhecido que trabalhava na carpintaria, em algum outro trabalho. E leva-se um tempo para a pessoa se encontrar, ou às vezes sair dessa área para ir para a área que gosta. Por exemplo, eu já trabalhava na área que eu atuo hoje, e levei um tempo, precisei de um ano e meio, 2 anos para poder realmente me estabilizar nisso. Se capitalizar, né? E no seu caso, não, a vantagem de você já se programar, eu não me programei. Você já chegou trabalhando dentro da área que você queria. Sim e não, porque na verdade quando você começa, é que a gente falou lá no evento, né? É igual você ver o gelo derreter. Sim, Os seus primeiros investimentos, você não vê aquele, nossa, tá dando certo, nossa, os lucros, né? Os resultados. Os resultados. Só que eu sempre entendi que é com o tempo que os imóveis vão te deixar numa posição muito confortável aqui. Então, eu comecei aqui cuidando de cachorro, na verdade. Entendi. Né? Não, mas você já aplicava, você já Sim. corria atrás de investimento. O que eu tô falando é assim, que você já chegou sabendo o que você queria. Você Sim. não tinha a receita, por exemplo, que você Exatamente. precisava, mas você já estava comecei focando nesse caminho. nisso. Você já tinha a ideia de que aquele trabalho, ele tinha um período só. Ele era Sim. temporário. É E eu temporário. sempre cheguei investindo nessa área aí dos imóveis e fazendo meu trabalho paralelo até substituir essa renda aí, né? Sim. Uma pergunta, você já falava inglês no Brasil, Felipe? Nossa, eu achava que falava inglês. Eu também achava. Eu cheguei aqui, de novo, né? Primeiro dia, cheguei aqui, saí do aeroporto, pegamos o táxi, colocamos as malas lá no lugar que a gente vai ficar os primeiros dias. Eu falei, nossa, tem que comer alguma coisa. Aí saí na rua, o que eu vi? McDonald's. Falei, vou atravessar a rua aqui, vou no McDonald's ali. Rapaz, não conseguia nem pedir um lanche. Eu achava que falava alguma coisa, mas aprendi na marra aqui. Legal, legal. E por que você escolheu esse estado para morar aqui nos Estados Unidos? Ou você chegou em algum outro estado? Por que você escolheu Eu moro em Maryland. A Bruna, ela foi transferida. Ela teve uma proposta de trabalho para trabalhar num escritório em Maryland. Entendi. Então, a gente veio para Maryland e estamos lá desde então, né? Então, eles escolheram esse estado e Sim. vocês vieram para cá por causa desse Exatamente. motivo. Legal, legal. Só que, coincidentemente, a área que a gente foi morar é um ótimo estado para investir em casas de aluguel. Porque a relação do preço que você paga na casa para o valor que dá do aluguel, o retorno é muito bom. Entendi. E a gente começou ali e a maior parte dos nossos investimentos é naquela área, né? Agora a gente está saindo um pouquinho, mas foi muito bom também por causa disso. E você falou assim, bom, eu tenho esse trabalho, estou cuidando de cães, estou fazendo algum outro tipo de trabalho aqui, e chegou a hora de você começar a investir. Isso levou quanto tempo, mais ou menos, de América? Eu diria que foi uns um ano. Um ano. Foi um ano para eu me estabilizar, né? Vocês sabem quando vocês chegaram aqui também, né? Então, eu comecei cuidando dos cachorros, aí depois eu consegui um emprego também, fui trabalhando numa empresa, aí fui juntando dinheiro para começar, e eu diria assim que 10 meses a um ano eu comecei mesmo, assim. E hoje, na época que você começou com quanto de dinheiro? Foi com $4.000. Uau. 4.000 dólares. Acredite Conta um se pouquinho quiser. sobre essa história do primeiro negócio. Bom, o primeiro negócio foi alugando apartamentos, estúdios, né? Apartamentos de um quarto, um banheiro, estúdios, perto do centro de convenções da cidade
que tinha conferência o ano inteiro, e eu colocava esses apartamentos no Airbnb. Mas no caso você era proprietário? Não, eu não era proprietário. Foi por isso que eu comecei com $4.000. Então, eu lembro até hoje, eu ia lá em downtown, na cidade, Ok. e eu ia em todos os prédios grandes lá, né? Ia batendo em todos os leasing offices que fala, né? Os escritórios que você vai lá para alugar apartamento. E eu fui quase em 30 apartamentos para conseguir o primeiro sim, porque muitas administradoras de imóvel, eles não deixam você fazer isso, né? E, de novo, foi treinando. Eu, sem saber, eu fui melhorando o meu pitch ali de venda, né? Falei, ó, aluga para mim que eu vou tomar conta do apartamento, etc. Aí eu consegui o primeiro, aí depois de 3 meses fiz o segundo, fiz o terceiro, quarto, quinto, enfim, o resto é história. Mas $4.000 foi 1.250 de depósito, 1.250 de primeiro aluguel e $1.500 de furniture, de imóveis no IKEA. Aluguei um caminhão de U-Haul por $20, fui lá na IKEA, enchi $1.500 lá na caçamba do U-Haul e montamos o apartamento de 1 quarto e 1 banheiro. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você alugava por mês para sair mais barato e alugava diária no Airbnb. Exatamente. Por exemplo, Bacana. eu alugava o apartamento por 1.250. Mais a água, a luz, a internet, eram os 250. Dava 1.500 o meu custo. No Airbnb, eu chegava a alugar por 2.500 a 3.000 normalmente. E tinha época que era melhor, chegava até quase $4.000. Uau. Então era antes da pandemia isso, né? Porque Entendi. tinha convenção sempre. Então eu lucrava de $800 a $1.200 por mês com imóveis que não eram meus. Caramba, que sacada boa. Aí, Porque assim, geralmente a maioria das pessoas pensam que tem que ter o imóvel para poder fazer juntar alguma o dinheiro coisa. para comprar o imóvel. Essa é a melhor parte desse país. Não existe uma regra fixa que está escrito na pedra. O que vocês acordarem e colocar no contrato, tá valendo. Entendi. Bem legal. E você viu que era um caminho para você ter... Você continuou trabalhando nesse... Sim. E quando é que surgiu o primeiro deal da primeira casa? Primeira casa que a gente comprou, eu lembro até hoje, era uma dessas propriedades que a gente alugava. E a gente tinha pegado 2 casas na Flórida. E bateu a pandemia, o dono falou assim, vai ser uma crise igual 2008, tudo vai cair. Só que a gente já estava estudando um pouquinho, a gente viu, o juros tá quase nada. Sim. Tava 2,5%, 3% ao ano os juros. E a gente tava, é muito difícil cair o valor desses imóveis. Aí a gente acabou comprando a casa desse proprietário que alugava pra gente, porque ele desesperou, ele queria vender. Ele vendeu por quase $40.000 abaixo do preço de mercado, foi $30.000 abaixo do valor de mercado. E a gente comprou esse primeiro imóvel dele por $215.000. E a gente precisou de $26.000 para comprar esse imóvel. Porque a gente deu 10% de entrada, mais o custo da papelada. E hoje esse imóvel, 5 anos depois, está valendo 430 mil. Que legal. Foi um bom negócio mesmo. Muito bom. E você já tinha um crédito naquela época? Naquela época, sim. Sabe por quê? É outra história. Quando eu cheguei aqui, eu assisti a galera na internet, né? Eles falavam, você chega aqui num dia, financia o carro no outro, né? Só que isso talvez era nos mercados que tinha uma comunidade brasileira muito grande, que eles iam nos dealers brasileiros, que fazia talvez uns bancos menores ou bancos que faziam para estrangeiros. Onde eu morava não tinha muito brasileiro, né? Então eu ia nos dealers, eles rodavam, eu nem tinha crédito, porque eu cheguei num dia, aí quando eu comecei a trabalhar para uma empresa, eu precisava de um carro. Eu fui financiar o carro, aí eles pegaram o documento e ia rodar o crédito negado. E ninguém me explicava, né? Eu fiquei uma semana, eu lembro, uma semana. Segunda a sexta, indo de concessionária a concessionária. Depois eu fui entender, eles estavam arruinando o meu crédito que eu nem tinha, né, no início. Entendi. E teve um rapaz que falou, antes dele dar a papelada pra ele, falou, a situação é essa, eu cheguei aqui, sei lá, 1 mês atrás, isso, eu tô ouvindo falar que tem um negócio de credit score, não entendo direito, mas eu acabei de chegar e eu tinha a minha carta do que a empresa falou, não, quanto que era o meu salário, tudo que eu levava essa carta pro dealer, né, que eles pediam. E ele falou assim, eu já sei o que tá acontecendo, então. Você não tem um histórico de crédito. Eu falei, como assim? Aí ele me explicou, assim, em 5 minutos, como funcionava esse negócio. Aí eu fui pra casa, YouTube ali,
como funciona o sistema de crédito americano. Fui aprendendo no YouTube, aí eu entendi. Falei, Bruno, a gente tem que pegar um cartão de crédito assim, tem que dar um depósito no cartão de crédito no primeiro. Aí a gente foi criando o nosso crédito, Sim. mas questão de 9 meses aqui, a gente tinha um crédito de 750, 740. Boa, legal. Porque a gente começou errado, né? Porque já arruinaram um crédito que eu nem tinha. Mas aí eu comecei a pegar esses cartões de crédito e a trabalhar o meu score aqui. Então foi muito bom por causa disso. Eu errei e eu não me... Sei lá, sinceramente eu não me acomodei. Eu entendi que ele me disse, eu falei, tá, como é que eu soluciono esse problema? E eu ia atrás. Eu acho que é uma das grandes... Desculpa. É uma das grandes dúvidas de quem está querendo ou comprar uma casa para si, para morar, né? Ou para investir, é justamente essa questão de crédito. Como é que a pessoa faz para ter crédito, se precisa ter crédito. Eu acho que ele é um grande impasse, ele é um degrau até... É bem importante, né? E você acha que... O que é melhor você ter crédito ou dinheiro? Bom mesmo é ter os dois, né? Bom é ter os dois. Mas se você tem digamos assim, um capital limitado, cara, desde quando você chega aqui, eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar o seu crédito. Porque o crédito vai te levar muito mais longe do que o seu dinheiro. Legal. Se cada um aqui tivesse 100 mil dólares agora para investir em algo, você tem crédito, você não tem. O crédito vai muito além dos 100 mil dólares. Entendi. Você só vai até onde os 100 mil dólares vai te levar. Então, tem que trabalhar o crédito, você tem que entender esse negócio aí. Na sua opinião, qual é uma pontuação de crédito boa para começar no Fix and Flip? Bom, uma pontuação boa, de modo geral, 720 ou mais. Ok. Tá? Uma pontuação top. Já dá né? para conseguir... Sim. 680 você já consegue, só que você vai sofrer porque eles vão te cobrar os juros maior, etc. Mas 720 ou mais é bom, 740 ou mais é ideal. Então, olha só, vou fazer uma posição aqui. Eu cheguei há pouco tempo do Brasil, não me atentei a melhorar o meu crédito, né? Mas eu consegui aí juntar 20 mil dólares, mas não tenho crédito. Você aconselharia um caminho para comprar propriedades para mim, na minha situação? Sim, primeiro que Boa pergunta. você provavelmente vai ter que olhar um mercado que, obviamente, caiba no seu bolso, né? Porque o seu capital ali é limitado. Mas, obviamente, além de eu te falar, trabalhe o seu crédito, por exemplo, a gente comprou uma casa, que eu mostrei para vocês no evento, por 52.500 dólares, Ok. né? Se você fosse usar um banco para financiar essa propriedade, você precisa dar 20% de entrada. Um banco que vai financiar a compra, obviamente, 52 mil era uma casa acabada, precisava de uma reforma muito grande. Mas você consegue com aqueles bancos que eu falo que são bancos não convencionais, que é o Hard Money Lender. Para você que não sabe, o Hard Money Lender é o banco que vai te financiar a compra do imóvel e a reforma dele para você investir. Então, esse caso, eu encontrei um mercado que eu consegui ali uma casa no valor relativamente baixo. Só que eu conseguiria melhorar ela fazendo uma reforma. Então, 52.500 dólares. Vamos falar 50 mil, vamos arredondar. Ok. Você precisa dar 20% de entrada 10 para o mil. lender. 10 mil dólares. Sim. Aí, fora esses 10 mil dólares, teria o closing costs. Vamos falar que daria, como o valor da casa é bem baixo, daria 13 mil dólares ali, tá? De closing costs. O que seria closing cost? Closing costs é a papelada que você vai pagar, por exemplo, a Title Company. A Title Company é como se fosse o cartório no Brasil. É quem vai pegar a documentação dessa propriedade e ver se está tudo certinho antes de transferir ela do comprador para o vendedor. Entendi. Tá? Então, você daria ali 10 mil de entrada, mais 3 mil de papel, né? Burocracia, você tem que pagar o serviço das pessoas. E o banco iria financiar 100% dessa obra. Só que, de novo, ele financia... De novo não, né? Para você que não sabe, ele financia 100%, mas ele não te dá o dinheiro de uma vez. Ele trabalha num sistema de reembolso. Então, como é que funciona? Você deu ali 13 mil dólares, só que a reforma é 100 mil. Você tem que entrar com a primeira parte da reforma do seu bolso. Então, poderia usar quanto que sobrou? 7 mil? Só 7 mil. Eu usaria esses 7 mil para demolir a propriedade, o que tem que demolir dentro, limpar e começar a fazer o que tem que fazer nela, né? Às vezes tem que fazer um framing, tem que fazer a parte elétrica, um plumbing. Então, se você investiu esses 7 mil no início da obra, aí você vai chamar o banco, ele vai fazer uma vistoria, ele vai falar, realmente, você investiu 7 mil, ele te reembolsa 7 mil. Entendi. Mas o ideal é que
quanto mais dinheiro você tem depois de comprar a casa para continuar a obra, melhor, porque o banco vai te dando os reembolsos maiores, né? E você vai avançando com a obra. Acelera mais a obra. Exatamente. E essa situação que eu passei para você seria uma situação também que, digamos que meu crédito não está bom, eu tenho dinheiro, seria uma situação que você fala muito sobre o selling finance? Também, né? O seller finance é quando a gente compra a casa financiada sem usar banco. Eu e a Bruna, a gente comprou uma casa, um duplex, a gente chama em Maryland. A gente está aqui em Massachusetts agora, a pessoa fala uma casa de 2 famílias, né? Okay. Mas basicamente é um predinho que tem um apartamento embaixo e um apartamento em cima. Foi a primeira que a gente comprou nessa modalidade. A gente deu $10 mil de entrada pro antigo proprietário, $10 mil de entrada, e a gente paga $1.000 por mês para ele. Nossa. Sem juros. No caso, não teve banco na transação. Não teve direto vocês com o dono. Exatamente. E o que é legal quando você faz isso daí, que é o seller finance ou owner finance, não existe uma regra para entrada também. Porque o valor da casa era 280 mil. Uau. E a gente só deu 10 mil de entrada. Entendeu? Uau, então basta ter um agreement, um acordo entre As duas partes. o buyer e o seller. Sim, a casa que eu moro hoje foi seller financing também, sem juros também, financiada em 10 anos, com o antigo proprietário. Eu dei $35 mil de entrada e o preço da compra dela era 380 mil. Foi um pouco menos de 10% que eu dei de entrada. Sim. Mas é fácil achar esse tipo de negócio, porque, por exemplo, para eu que estou de fora, a gente sempre imagina que todo mundo que vai vender quer pegar o dinheiro todo. E aí, por isso que eles colocam um banco no meio, né? Porque o banco financia, mas paga para ele full price. Sim, aí que tá. Não é um negócio que você encontra um deal desse, né? Todos os dias. Mas o seu trabalho é o quê? Procurar. Entendi. Entendeu? Então, uma coisa muito importante, o Felipe sabe, é entender o perfil do vendedor. Ok. Porque a pessoa que vai te vender uma casa owner finance ou seller finance é uma pessoa que já investe, provavelmente ela já é uma investidora, ela tem várias propriedades e ela entende que se ela vender a casa para alguém que vai pagar à vista, às vezes ela prefere fazer owner finance, porque se ele receber o dinheiro à vista ali, né? Entendi. Você pode financiar com o seu banco, mas o seu banco vai me pagar à vista. Entendi. Entendeu? Quando eu recebo esse dinheiro à vista, eu tenho um lucro, eu vou ter que pagar capital gains, que é um imposto em cima do lucro dessa propriedade no ano seguinte para o IRS. Quando você vende owner financing, você vai diluir esse imposto que você vai pagar, cara, em vários anos. Aliás, você só começa a pagar a partir do momento que a conta virar. Por exemplo, você comprou um imóvel por 200 e vendeu por 300. Até eu pagar os seus primeiros 200 mil, você não vai pagar nada de imposto. Só a partir do momento que começar a virar o lucro, né? Exatamente. Gente, bacana. Para Olha vocês só. que não sabem, olha, os caminhos que você tem para começar a investir, às vezes você nem precisa de um banco para você comprar uma propriedade. Né? E muita gente não sabe. Por isso que eu digo, gente, esse tipo de evento é transformador. Vocês não têm a noção da quantidade de informação que vocês obtêm, viu? E o mais legal disso é que a gente tem um expert aqui, Felipe Stefanoni, que sabe todas... inclusive, ó, se você quer comprar uma casa no Owner Finance, eu tenho uma para você. Lá em Maryland, inclusive. Olha aí. Vai sair briga aí. Só me seguir lá no Instagram, @FelipeStefanoni. Manda uma mensagem. Felipe, qual que é a casa do Owner Finance? Eu vou mandar para vocês. A gente vai estar colocando aqui embaixo na descrição todas as formas de contato do Felipe. E eu acredito que você, seguindo ele, você já pega muitas dicas legais que você nunca ouviu falar. Sim. E o Instagram dele já é uma escola para o pessoal que está começando agora. Ele passa bastante conteúdo. Tem bastante conteúdo top para vocês. De graça. Então segue ele lá, mas se puder, invista no seu conhecimento. Você não vai se arrepender, não. Legal. É isso aí. Eu queria fazer mais uma pergunta. Claro. Pode ser? Eu queria que você falasse aqui, direto para o pessoal agora, uma simulação meio que passo a passo para alguém sair da cadeira de casa agora, se ele quisesse comprar a primeira casa, fazer o primeiro fix and flip. Eu gosto mais do fix and flip, então eu vou meio que pegar uma colinha aqui também. Como você entende todo o processo, só falar, porque quem está em casa agora está vendo aqui, ele está falando de ganhar casa, de comprar... Mas lá no palco você mostrou todo o processo. Então eu queria só que você repetisse, só que falando aqui para a nossa audiência, só para eles entenderem mais ou menos o processo. Bem resumido. Né? Bem resumido, só assim, ó. Bom, tem esse passo, segue para esse. Vamos lá, Lucas. Você quer fazer o seu flip, né? Primeira coisa que tem que fazer, encontrar uma casa velha.
Ok. Né? Aí você vai no Zillow, vai nos sites aí, encontre uma casa velha. Encontrou essa casa velha, na verdade, antes disso você tem que falar com o banco, que é o Hard Money Lender, que eu falei que é o banco que empresta o dinheiro para você comprar e fazer reforma. Você vai pegar uma carta de aprovação com esse banco e com essa carta você vai achar essa casa velha. Aí você vai precisar de um corretor de imóveis, se essa casa estiver sendo vendida por um corretor de imóveis, para mandar uma oferta para você. O dono aceitando essa oferta, vocês estão em contrato. Ok. Com o contrato na mão, assinado por você que está comprando pelo vendedor, você vai enviar esse contrato para a Title Company, que faz o papel do cartório, né, no Brasil, e também vai enviar para o banco, porque aí começa a rolar o processo burocrático da transferência do imóvel. Então, a Title Company vai fazer, né, essa transferência do imóvel, vai ver, antes de fazer a transferência, vai ver se está tudo certo com a documentação. O banco vai estar trabalhando no financiamento com você que está comprando e também você vai ter que fazer um seguro desse imóvel. Ok. Então, no dia do closing, que a gente fala, no dia final, que vai ser transferido o imóvel, vai todo mundo para uma mesa assim, como essa, assina a papelada, você vai mandar o dinheiro sempre para a Title Company, tá? Que é como se fosse o cartório. E a Title Company vai distribuir esse dinheiro depois para o vendedor. O banco vai mandar o dinheiro para a Title Company também. Entendi. Vai distribuir para o vendedor também. E ali é feita a transação imobiliária em si. Aí, a partir desse momento, você pode entrar na casa lá, começar a sua reforma. E igual eu falei, é por etapas, né? Você faz a primeira etapa da obra, o banco vai te reembolsar essa primeira etapa, até você finalizar a construção. Obrigado. Legal. Eu tenho curiosidade, quantas estratégias, aproximadamente, você consegue trabalhar no real estate? Nossa, tem muitas. São muitas, né? Você sabe, né? É. Cara, tem mais de 10 estratégias. Tem mais de 10 Tranquilamente, estratégias. sim, tem mais de 10. A grande maioria, eles acham que é só aquela. Eu sei. Estratégia. Hoje, mais cedo, você já falou que não precisa nem de banco para comprar uma propriedade, né? E mais de 10 estratégias. Você, como é que é o seu dia a dia, no seu cotidiano? Você, claro, manda oferta. Como é que é o seu cotidiano de um grande investidor de real estate? Hoje, a Bruna me ajuda demais, né? A Bruna só faz isso também hoje, né? Ela saiu do banco, né? Graças às casas de aluguel, Trabalha que é uma das full time. estratégias. A Bruna saiu do banco dela que ela trabalhava, hoje ela trabalha só na nossa empresa mesmo. A Bruna é a mulher que vai achando as casas, né? Porque enquanto ela tá encontrando as casas, eu tô lá na obra, né, com a nossa equipe, reformando as casas que a gente vai fazer flip, reformando as casas que a gente compra velha para reformar e não vender e alugar elas depois. Então, a Bruna vai encontrando as casas, ela vai mandando para a nossa corretora, a nossa corretora vai enviando as ofertas, a gente vai assinando. Então, toda semana a gente manda uma oferta, né? Pelo menos, né? Tem dia que a gente assina 2, 3 ofertas, tem semana que é mais devagar, tem semana que é bem corrida, porque a gente sabe, né? O negócio no dia a dia. Então, tem semana que manda oferta todo dia, tem semana que é umas 2, 3, tem semana que não manda oferta até também, mas é criar um pipeline que a gente fala, né? Porque quando você começa a investir, pensa assim, você vai começar uma casa, no início, se o seu capital é limitado, você começa e termina, depois você vai para a próxima. Mas depois você já tem um dinheiro girando ali, é que nem um efeito dominó, né? Você não quer fazer uma, terminar uma e começar outra. Você começa uma, no meio do processo você já começa outra, no meio do processo você já começa a terceira, porque aí você acabou a primeira. E vai fazendo uma bola de neve, Até né? porque você nunca fica parado, né? Exatamente. Entre uma e outra você tem outras... E, pra mim, eu não tenho experiência nenhuma com construção. Sim. Eu tenho, assim, a experiência que eu sei todas as etapas e os processos da construção. Hoje, os contractors não me enrolam mais, né? Mas no início, eu aprendi na experiência, vamos dizer assim, né? Amarra mesmo. Mas hoje eu tenho uma pequena equipe de construção, que eu tenho umas 3, 4 pessoas que só trabalham comigo. Legal. E eu faço subcontractors de algumas coisas. Mas você tem que manter eles ocupados. Por isso que quando a gente começa a investir, é muito doloroso para quem está começando, começar uma casa, terminar, para depois ver a próxima. Porque quando você vai entrar nessa próxima etapa, nessa próxima casa, a sua equipe já te abandonou, porque você deixou eles parados. Eles têm que estar em movimento o tempo todo. Então, né? Tem que ter trabalho sempre. Estão sempre buscando fonte de renda, né? Você falou aí de 2 modalidades de lucro com esse tipo de investimento, que foi a compra da casa para aluguel e a compra da casa para venda.
se você faz os dois, obviamente você gosta dos dois. Mas dos dois, qual que você acha que é mais rentável? Fala um pouquinho da diferença desses dois, por favor. Bom, eu não gosto de pagar muito imposto para o IRS, certo? Ninguém gosta de pagar muito imposto. Ninguém gosta. Então, eu amo ter casa de aluguel. Não só porque me dá um dinheirinho ali todos os meses, mas porque a gente viu, inclusive lá no evento, que a cada 10 anos, em média, o preço dos imóveis dobra. Quando você faz o flip, você ganha até uma quantia de dinheiro bem maior de imediato ali. Só que em cima desse lucro você já vai ter que pagar imposto, não tem jeito. Quando eu tenho casas de aluguel, eu consigo praticamente não pagar imposto, porque eu falo para o governo americano que essa casa, ela está desvalorizando. A gente chama isso de paper loss aqui nos Estados Unidos. Só que na realidade ela está valorizando. Ou seja, ao longo dos anos ela está valorizando e eu falo para o governo americano que ao longo dos anos ela está desvalorizando. Porque ela deve estar sendo usada, né? A casa. Exato, ela tem que estar sendo alugada. Exatamente. Alugada, né? Como se fosse a depreciação. Sim. Só que essa diferença gigante de o imóvel no longo do tempo valorizando e eu falando que ele está desvalorizando, é essa diferença gigante que deixa os investidores multimilionários aqui nos Estados Unidos. Entendi. E se vocês pararem para analisar, pega os maiores investidores imobiliários aqui nos Estados Unidos. Nenhum deles faz flip. Porque o que traz a riqueza de verdade é segurar esses imóveis e é como se fosse um juros composto que você tem em cima de cada imóvel. É uma bola de neve ali. Exatamente. Caramba, bacana. Mas eu faço os dois, porque o lucro que eu tenho no flip eu posso comprar mais casa de aluguel. Entendi. Entendeu? Então, quando você entra numa propriedade, você analisa qual é a estratégia que eu vou usar aqui nessa propriedade. Ou eu faço um fix and flip e vendo, né, no caso, ou eu mantenho. Existem umas regrinhas que você faz ali dentro que você coloca numa certa Que estratégia. pesa na decisão. Sim. Que Pesa qual na coisa. decisão, né? Quando a gente encontra casa, isso daí, é a nossa metodologia que eu falo, que é o Triple A, né? A. Primeiro A, você tem que achar propriedade. Segundo A, fazer análise, colocar os números na ponta do lápis. Porque são esses números que vão te contar qual que é a melhor estratégia. Não é assim, olhei a casa, vai fix and flip. Então é os números que vai te falar. Essa casa é um bom flip, ou essa casa é uma boa casa de aluguel, ou essa casa é um bom Airbnb, né? E entre outras estratégias. Então, o que eu falo, né? É igual o cinto do Batman. O Batman tem ferramenta, tem arma para toda a situação, né? Então, quando você olha para uma casa sem analisar os números e você fala, eu vou fazer um flip. Às vezes ela não é um bom flip, você deixa ela passar. Porque não é um bom flip. Entendi. Mas você só olhou com os olhos para flip. Mas se você falar, tá bom, não é um bom flip, mas se eu analisar esses números aqui, o que eles estão me dizendo? Então Muito é por isso bom que a gente isso, conseguiu fazer várias transações imobiliárias, né? Entendi. Nesse tempo, porque a gente foi usando várias ferramentas. Bem legal, hein? Caramba, olha só quanta coisa você já está aprendendo. É uma gente. aula aqui para vocês, hein? Muito legal. Muito bom. Caramba. E deixa eu falar uma coisa. A Bruna, que a gente fala aqui, gente, a gente está falando muito da Bruna, ela não pôde estar aqui, mas ela é a esposa do Felipe. E ela... Meu braço direito e meu braço esquerdo juntos. Não, inclusive a gente vai mostrar a foto da Bruna. Ah, é? Deixa eu só pegar Pegue aqui. para mim. Só um minutinho. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles Aqui foram- está esse casal lindo, maravilhoso. Eles foram capa Da Alô Você da Magazine. Alô Você Magazine. Deixa eu ver aqui também. Ó. Vou botar aqui do ladinho do Felipe ali. Opa, deixa eu tirar o reflexo. Gente, casal lindo, maravilhoso. E... como E é se que... completam, né? Vocês dois. Sim, eu não Vocês me imagino respiram sem ela. Real estate, né? Vocês, Sim. os dois têm a mesma vontade, a mesma garra. Você aconselha que os casais, por exemplo, vamos dizer que um homem agora, um construtor está querendo, falou, cara, eu quero entrar nisso aí, eu quero levantar dinheiro. Você acha bacana que a esposa esteja junto com ele? Você acha que agrega ou não? Não faz diferença? Eu sou, como se diz, eu sou suspeito para falar isso, né? Não, Mas você sim. tem experiência para falar isso, por favor. Porque, igual eu falei, ninguém chega onde... nenhuma pessoa de sucesso tem sucesso sozinha, né? Você precisa de pessoas te ajudando. E para mim, ter a Bruna me ajudando do meu lado ali, sendo meu braço direito, sendo meu braço esquerdo também, muitas das vezes, foi essencial. Eu acho que eu, por mim, eu não teria conseguido fazer 1/10 das coisas que a gente fez sem a Bruna. Entendi. Então,
Não, Sim. eu acho muito lindo até a palavra certa, vocês dois. E eu trouxe até minha esposa aqui para esse evento, para ver se ela se empolga em começar a me ajudar. Ela já me ajuda muito, né, lá no escritório, nas nossas empresas, mas para ver se ela aprende um pouquinho mais aí e me ajuda nesse caminho aí, porque o Felipe é meu mentor, a Bruna é minha mentora, e eu venho aprendendo muito com eles nesses últimos meses. E é um prazerzão ter ele aqui hoje com a gente. Sim, sim. Brigadão, cara. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado vocês, cara. É muito bom conversar com vocês sempre. O Lucas eu conheci ele recentemente, né? Sim. Super carismático, super gente Obrigado. boa. E o Fê, nossa, sem palavras. Eu aprendo muito com você também, Fê. A gente se ajuda sempre. Igual eu falei, a gente cresce junto, né? Isso aí, Ajudando isso o aí. outro. E é isso que é o legal da vida, né? Quando você vai numa caminhada e você vai com pessoas que querem ir pro mesmo lugar, têm o mesmo objetivo, é muito bom. Fica mais fácil, mais leve. Verdade. Esse seria um papo. O papo aqui seria muito longo. Mas Muito longo. Como a gente já está aqui há quase 1 hora, a gente vai chamar ele de novo numa outra oportunidade para a gente continuar esse Eu queria papo. até fazer um desafio com vocês. Eu sei que vocês se interessaram, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então vocês vão vir aqui agora, embaixo desse vídeo, vocês vão colocar pergunta, vão falar eu quero, que é pra gente trazer o Felipe e a Bruna num dia mais calmo, num dia tranquilo, que a gente possa ficar aqui pelo menos uma hora, 1h30, 2 horas, falando e tirando as dúvidas de vocês. Podem colocar as dúvidas também, tá? E, Felipe, eu queria que, para terminar, você desse uma mensagem para quem está assistindo agora. Acho que seria bastante válido. Por favor, se você Com puder, certeza. pra finalizar com chave de ouro. E eu Bom, queria fazer uma pergunta também para finalizar. Pode ser. Tá? Pode Mas, fazer. Um livro que transformou a sua vida. Atomic Habits. Legal. anota aí. Olha a dica. Ó. Atomic Habits, muito bom. Show. Bem legal. Gostei. E é um livro que fala assim, hábitos atômicos traduzido, né? Sim. Mas é basicamente que o que faz diferença na sua vida não é as grandes decisões que você toma, mas é o pouquinho que você faz todo dia. Que no final das contas vai fazer diferença na sua vida. Então, leiam esse livro, Atomic Habits, James Clear, super recomendo. Muito bacana. Tá. A gente tem um presente aqui para ele. Antes de você passar a mensagem pro pessoal, vamos... Ele já foi até uma mensagem. Já foi a mensagem. O cara tem mensagem que cada 2 minutos ele tem uma mensagem. A gente queria presentear ele. Obrigado. Com um patrocinador, Monkey Sim, Money. o Monkey É Money. ali, naquela câmera, Lucas? Nessa aqui mesmo, nessa aqui mesmo. Então, deixa eu falar um pouquinho. Isso aqui é um presente do nosso patrocinador para Obrigado. você. Tá? Para quem não conhece, gente, o Monkey Money, ele é um aplicativo similar, tá? Similar ali ao Nubank. Lembra do Nubank do Brasil, que você usa ele? É um banco digital, você não precisa ir numa agência. Você consegue fazer pagamentos, transferências e tal. Então, o Monkey Money veio para isso, para trazer facilidade para você que vive aqui na América, precisa ficar transitando dinheiro para o Brasil ou fazer pagamentos aqui mesmo. Então, já pensou, em vez de você ir lá naquela lojinha em que você paga ali a taxa de $10, ter que esperar a fila para você conseguir fazer isso, você agora consegue fazer isso do seu celular. Baixa o aplicativo agora, se cadastra. Você ainda recebe um cartãozinho, olha aqui, um cartãozinho de débito para você poder usar normal, fazer compras. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas a vantagem, pelo menos ao meu ver, a grande vantagem do Monkey Money é essa. Você de casa conseguir fazer um pagamento, fazer uma transação para o Brasil sem precisar sair do seu conforto. Verdade. Só tem a agregar. Então, eu deixo você agora, Bom, acho que eu vou repetir aqui, pessoal. por favor. Você chegou aqui nos Estados Unidos, né? A gente falou no evento. Só você sabe por que você está aqui, né? A maior parte dos ouvintes de vocês é brasileiro, que tá aqui ou brasileiro que tá lá? É misto. É misto, mas muitos Tá. que estão aqui. Mas independente, se você tá aqui nos Estados Unidos, acho que pra gente que tá aqui, se é do nosso país, é mais forte, né? Só você sabe o que você tá aqui. E se você estiver no Brasil também, faça o que tem que ser feito todo dia, né? Tome pequenas decisões todo dia, que a gente fala isso daí, esse livro fala dos hábitos, né? Crie bons hábitos, porque daqui 5 anos, os resultados que você vai ter não são as grandes decisões que você tomou que fizeram a diferença, mas são essas pequenas decisões que você toma todo dia e essas pequenas ações que você toma todo dia que vai te dar um resultado gigante. Então, faça o que tem que ser feito, né? Para você que está aqui nos Estados Unidos, cara, só você sabe o que está aqui e a gente mostrou, inclusive, lá no evento, quase 50% das empresas mais ricas, né? 50% das empresas no Fortune 500 foram fundados por imigrantes.
ou Nossa. filhos de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Nossa, isso é incrível. Então a gente tem uma força sabia. muito grande. Bem Então, legal. vamos usar ela com sabedoria. É isso aí. Show. Obrigado, Valeu. muito obrigado. É uma honra ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo. Cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, Obrigado, pessoal. Filipão.